A paz do Senhor, estamos aqui novamente para gravarmos mais um vídeo sobre justificação. Gravamos já a introdução do livro de Romanos e também sobre justificação, primeiro fruto da justificação, e hoje faremos o segundo fruto da justificação. Então, louvado seja Deus por isso. A paz do Senhor a todos. E em Romanos 6 podemos ler o seguinte: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Já morremos para o pecado? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com fé na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, isso é maravilhoso vermos frutos da justificação. Somos justificados, como vimos nos primeiros capítulos de Romanos. Hoje estamos estudando Romanos 6, e assim podemos ver o quão maravilhoso é. Aqui eu tenho um pequeno comentário sobre isso. Em Romanos 6, 3 a 4. Um comentário sobre o versículo 3 e 4. Batizados em Cristo Jesus, isto é, enxertados nele, e como que imersos nele, fomos revestidos dele. Agora somos revestidos de Cristo. Isso aqui é tremendo, mas é o nosso fruto que nós temos de termos aceitado esse Cristo maravilhoso, e através disso sermos justificados, temos todos esses maravilhosos frutos. Isso começa pela sua morte, simbolizada no batismo, que na época do apóstolo Paulo era feito por imersão, a qual é a figura do sepultamento. Então, imersão quer dizer abaixar na água, simbolizava sepultamento, morrer para o mundo, juntamente com Cristo, do homem velho decaído. Então, vamos então ser sepultados juntos com Cristo, e ao mesmo tempo do velho homem decaído vai ser enterrado ali. A imersão é figura do nascimento da nova criatura. Então, a saída da água é a imersão da nova criatura no Espírito, a qual surge com Cristo, que renasce glorioso ao sairmos da água. Então é tremendo isso, nós lembramos o que significa realmente o batismo. Estamos em Cristo, fomos imersos nele e revestidos dele, né? Então agora morremos para ele e agora ressuscitamos para ele. Então, os frutos da nossa justificação são tremendos. Podemos ver nisso tudo o quanto Deus nos ama e quanto Ele quer nos dar a alegria de termos uma vida. Jesus disse: tereis vida, vida em abundância. Então, o meu fardo é leve, ele disse. Ele não lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, eu cuidarei de vós. E meu fardo é leve, disse o Senhor Jesus. E esses são tudo frutos da justificação. Então, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua carne, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que tremendo, né? Com ele na semelhança da morte, mas certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. É muito tremendo esse livro de Romanos. No versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Então, nós não somos mais escravos do pecado, e não estamos mais servindo o pecado. Somos agora lavados e restaurados no sangue de Cristo. Porquanto quem morreu já está justificado no pecado. Veja só, quem morreu para o mundo, aceitou esse Cristo, está cumprindo tudo o que a Bíblia nos ensina, ele já morreu e agora está justificado do pecado. Então, esse pecado não tem mais domínio sobre nós.
Porque como nós vimos, eu acho que todos os estudos eu falo esse versículo tremendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então isso é que nos está dando a alegria de andarmos com o Senhor. Ora, se já morremos com Cristo, versículo 8, cremos que também com Ele viveremos. Então, pela fé, nós cremos que com Cristo viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre nós. Então, podemos agora ter essa fé, sabendo de que a morte já não tem mais domínio sobre nós. Aleluia! Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então agora nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. O 11, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Vivos para Deus em Cristo. Louvado seja Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Agora nós somos instrumentos da justiça. Os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Agora nós não somos mais instrumentos da injustiça, agora somos instrumentos da justiça. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Essa transformação, esta justificação nos transformou a tal ponto de nós não sermos mais instrumento da injustiça, mas da justiça, que é a justiça de Deus, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então aqui diz que Jesus nos dá a vitória, que o pecado não nos dominará mais. Nós estamos justificados e agora o pecado não nos mais pertence. Nós estamos debaixo da graça. Aleluia. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, diz aqui Paulo, né? No versículo 15 de Romanos 6, ele diz, de modo nenhum vamos agora pecar só porque estamos debaixo da graça? Que história é essa? Continuar pecando? Mais ou menos é isso que Paulo quis dizer aqui. De modo nenhum vamos continuar pecando porque estamos debaixo da graça agora. E o 16 diz, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, quando nós éramos do pecado, nós obedecíamos o pecado, né? E agora somos de Deus, então nós obedecemos a Deus. Então, do mesmo modo como obedecíamos ao pecado antes, às vontades da carne, às vontades do inimigo das nossas almas, né? Do mesmo modo agora vamos obedecer a Deus. Isso é muito tremendo, que nós não estamos mais escravos da injustiça, né? Mas o 17 diz, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, louvado seja Deus, nós precisamos fazer de coração. Diz no versículo 17, de coração. Essa palavra de coração é muito boa, porque mostra que nós precisamos realmente de coração aceitar esse Jesus e de coração deixar que ele nos, pela fé, sejamos justificados e de coração agora servi-lo com toda a fé e toda a esperança e toda a convicção, né? Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, libertados do pecado, agora somos servos da justiça, né? Agora o 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Então está afirmando mais uma vez e confirmando de que devemos obedecer
agora e servir a justiça como antes fazíamos errado. Agora vamos então fazer certo. Da justiça para a santificação. Fomos justificados e agora estamos sendo santificados. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Veja só que tremendo. O que nós colhemos do tempo que nós estávamos debaixo da lei dos homens, da lei do diabo, da lei de tudo aquilo que não é bom, né? Nós pertencemos ao mal, hoje pertencemos ao bem. Então diz aqui, só vergonha. Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Então é isso que é muito interessante. Nós precisamos sentir vergonha daquilo que nós fazíamos naquela época. Era uma coisa assim que não agradava a Deus de jeito nenhum. E ainda além de toda a vergonha, tínhamos também sermos condenados à morte, porque o fim delas é a morte. Então nós éramos condenados à morte. Nem que ninguém dizia, você está condenado, mas diante de Deus, sim, diante de Deus éramos condenados. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, então, sim, temos o fruto da santificação, da justificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, louvado seja Deus. Nós agora temos a vida eterna em Cristo Jesus e temos a salvação, porque Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele nos justificou. E assim somos lavados e restaurados no sangue de Cristo. Vamos ler novamente o 23, que é muito tremendo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Que agora o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim podemos ser realmente lavados, restaurados e santificados. Então, isso que significa a justificação. A justificação nos leva a isso. E assim podemos ter a alegria de andarmos no fruto do Espírito, no fruto da justificação, no fruto da paz com Deus. E são frutos da nossa justificação, são frutos da nossa santificação. E há poucos momentos atrás, eu escutei uma pessoa dizer assim, o que significa santificar-se? Santificar-se significa abandonar o erro. Então, é exatamente isso que Romanos 6 está falando. Abandone o erro e busque em Deus. E agora você está justificado, porque tivesse um encontro real com Jesus, fosse justificado, fosse lavado, fosse restaurado, foste renovado e assim então é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora o nosso fardo é leve, antes o nosso fardo era pesado, sentimos-nos mal muitas vezes, envergonhados e tristes, porque fazíamos as coisas e não dava certo. Fazia uma coisa, não dava certo, fazia outra, não dava certo. Por quê? Porque nós estávamos no caminho do erro. Nós estávamos sem a santificação, sem a justificação, sem Deus. E sem Deus as coisas não dão certo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus é amor e Ele quer que nós andemos no caminho dEle. Então, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos estudando o livro de Romanos e cada dia melhor, cada dia mais lindo. Porque quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós sentimos a alegria do Espírito. Louvado seja Deus por mais esse estudo. E assim podemos compreender que somos justificados porque Ele nos ama. Deus é amor. Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa salvação. Nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos abandonar o pecado. Em nome de Jesus. Amém.
Ok.